Continuando com a explicação mística e profunda do Alter Rebbe sobre o versículo do Shema Israel, a declaração de fé judaica, a proclamação da unicidade de Deus. Nós vimos a primeira parte do versículo, ele nos explicou o significado. Shema Israel, entenda, capte e absorva Israel. Israel aqui se dirigindo à nossa alma divina, que ela tem que captar, entender e se conscientizar que Havai Elokeinu, Havai é o nome de Deus transcendental, o nome inefável que indica a essência divina, que difere de todos os outros nomes que expressam apenas alguma atuação e manifestação específica de Deus, ao atuar no mundo ou com as criaturas de uma forma ou de outra. Já o nome Havai, o tetragrama, é o nome que indica a essência, acima de todo tipo de atuação. Havai Elokeinu. Então esse é o chamado alma divina, para entender e se conscientizar que Elokeinu, não só nosso Deus, mas nosso Deus, a divindade que está dentro de nós, a energia divina que nos dá existência, que nos dá vida, isso significa Elokeinu, nossa força, nossa energia divina dentro de nós. Nosso Deus é Havaye, ou seja, a fonte da energia divina presente dentro de nós, essa fonte transcendental, é esse nível da essência divina. Que nós falamos, como nós falamos, que isso é diferente de todas as criaturas do universo, que recebem essa energia de uma forma condensada, limitada, oculta através do nome Elohim. Mas aqui se fala a alma divina, Shema Israel, Havai Elokeinu, que a tua força, a tua vitalidade, a tua energia é derivada da própria essência divina. Isso que nós devemos nos conscientizar. Shehu Havaye Bechinat Echad. Esse Havaye, essa essência divina indicada no tetragrama, no nome Havaye, é única. Única em que sentido? Aquilo que nós não cansamos de dizer, mas que nós voltamos a dizer, repetir, enfatizar. A explicação profunda trazida na Hassidut, que o objetivo desse versículo não é apenas proclamar o monoteísmo, dizer que existe um só Deus, e que não existem outras divindades, Deus nos livre, que não acreditamos em qualquer outra deidade ou qualquer outro poder, etc., que Deus é um único. Na realidade, o significado mais profundo e o objetivo dessa declaração é nos conscientizar que Deus é a única existência verdadeira, a única coisa que realmente existe, sem depender de nada, de ninguém. Uma existência absoluta é apenas e tão somente a divindade. Proclamar a unicidade de Deus, como Deus é único, não só que não existem outras divindades, não existe nada mais além dele, porque todo o resto é só uma propagação da divindade, a força, a energia divina atuando, porque sem essa energia presente por uma fração de segundo, tudo voltaria ao nada absoluto. Então essa é a nossa conscientização, a conscientização que devemos chegar na hora da recitação do Shema, que Havai Echad, entender, Hainu Shema Havai Shewatzmuto Mahuto Kveyachol, que esse nome do tetragrama Havai, ele representa a unicidade, ou seja, aquilo que nós dissemos, não apenas que não há outros deuses, não há dois ou mais deuses nos livre, mas sim a unicidade divina, que é uma unidade absoluta, como Maimônides também enfatiza. Esse é um princípio básico, fundamental da fé judaica, que nós acreditamos em um Deus único, que ele é um, não mais, ele é numa unidade simples e não composta. Nós temos um corpo, mas o corpo é composto de vários órgãos, dividido, pernas, braços, membros superiores, inferiores, cabeça, tronco, etc. Deus é um e único, numa unicidade simples e completa, uma unicidade absoluta, simples e não composta. E isso é a mitzvah da Torá, quando nós acreditar, ter essa crença que Hashem Elokeinu Hashem Echad.
Mas mais do que isso, como a gente enfatiza aqui nos ensinamentos racídicos, de acordo com a interpretação mais profunda, esse versículo vem nos dizer não apenas que não há outras divindades além de Deus, mas também que não há nenhuma outra existência real além da divindade, nenhuma existência consistente, real, permanente além de Deus. Ou seja, em outras palavras, que na realidade o mundo todo, o universo inteiro, com todas as suas criaturas, terrestres ou celestiais, físicas ou espirituais, tudo é completamente anulado diante de Deus, e está totalmente anulado diante de Deus. Isso que a gente não vê e não percebe, essa anulação é um problema, é uma limitação nossa. Mas, na realidade, no fundo, tudo está completamente anulado diante de Deus, de forma tal que a gente pode afirmar que além dele, não só que não há outros deuses, além dele não há nada, não há mais nada e mais ninguém. E esse é o significado do versículo bíblico que diz Ein od milvado, não há nada mais além dele. Ou seja, que não há nenhuma criatura, nada mais além dele. E esse é o conceito da unicidade de Deus. Se conscientizar, primeiramente que a nossa alma divina se conscientize, que a nossa força e energia, a energia vital presente dentro de nós, Havai Elokeinu, o Elokeinu, nosso vigor, nossa força, nossa energia, é derivada de Havai, do nível transcendental, da essência divina. Já que esse nome Havai representa a própria essência de Deus, acima de todas as manifestações e revelações para as criaturas, então esse é o nível que indica Deus, não só como Criador, porque quando nós falamos em Criador, isso está relacionado com criaturas. Então pode-se imaginar, existe o Criador, existem as criaturas. Quando nós falamos Havai, essência divina, falamos Deus e não há nada mais além dele, porque não pode haver. Porque toda outra existência está englobada, incorporada dentro de Deus, é tudo energia divina, tudo está dentro dele. Então, a única existência verdadeira, absoluta, isso é o que proclamamos em seguida, Havai Echad, se referindo ao tetragrama, ao nível de divindade que está associado à própria essência de Deus, que isso representa o quanto ele é único, a sua unicidade total, absoluta e completa, que não há lugar, não há espaço, não há possibilidade de qualquer outro tipo de existência além dele. Seguindo com a explicação do Alter Rebbe, ele nos diz o Alter Rebbe baseado nessa explicação do significado profundo do primeiro versículo do Shema. A partir disso nós vamos entender também a sequência do Shema. Quando a pessoa meditar sobre tudo isso, quando a pessoa se conscientizar de tudo isso, quando a pessoa se aprofundar em tudo isso, ao recitar o Shema, após todo o preparo anterior que vimos, então, quando a pessoa disser o versículo seguinte, depois do Shema Israel, que se fala em voz alta, Ve'ahavta bechol levavecha, ame a Deus com todo o teu coração. O que significa com todo o teu coração? Conforme o comentarista clássico Rashi traz na Torá, conforme explicado pelos sábios no Talmud, Bishnei Etzarecha, com todo o coração, com os dois lados do teu coração, com as tuas duas inclinações, até com a inclinação negativa, que é derivada da alma animal. Ame a Deus com todo o teu coração, em outras palavras, direcione e converta todo o teu coração apenas e tão somente para o amor a Deus, que você não esteja com o coração partido ou dividido, uma parte do teu coração atraída para a divindade e outra parte para autorrealização, para saciar os seus prazeres, etc. Não, ame a Deus com todo o teu coração, com as duas inclinações, tanto a inclinação boa como a contrária. Em outras palavras, chegar a Yetzerará. O objetivo depois do Shema depois de toda essa meditação e conscientização, é fazer que até mesmo o Yetzerará, a inclinação negativa, que representa aquela força de vontade presente na pessoa, que muitas vezes essa vontade acaba sendo direcionada somente para o lado corpóreo, o lado físico, o lado materialista,
mas que a gente reverta esse quadro e converta essa força de vontade, esse poder de desejo da alma animal, que ele seja também reconectado à sua origem, como nós vimos que a própria origem da alma animal também é elevada e sagrada, e se transforme aqui a escuridão espiritual em luz, aquilo que antes era uma vontade, tendência, inclinação pecaminosa, negativa, para coisas ruins, que isso seja revertido para coisas boas, que agora a vontade da pessoa esteja a serviço das coisas positivas. Ou seja, aqui, em outras palavras, a meditação do Shema e o objetivo do Shema é que depois que a alma divina conseguiu se elevar até sua fonte, se reconectar com a sua origem, então com isso faz ela brilhar, isso energiza ela, isso potencializa ela e faz com que se manifeste toda a sua força. E brilhe sobre ela esse conceito de unicidade de Deus, ou seja, ela percebe como a única coisa, não só importante, valiosa no mundo, significativa, mas de fato a única coisa é apenas e tão somente a divindade, não há nenhuma outra coisa, nenhuma outra existência além de Deus. Então, através disso, não só a alma divina fica conectada com a divindade, não só que isso dá forças para a pessoa domar a sua alma animal ou conquistar o seu instinto negativo, etc. Não, porque esse trabalho de neutralizar a alma animal, acalmá-la, domá-la, na verdade é o serviço espiritual antes da recitação do Shema, quando a gente evoca o serviço dos anjos, etc., com o intuito de refrear a alma animal aqui embaixo. Mas aqui no Shema a ideia é não só diminuir o ímpeto da alma animal, mais do que isso, transformar e converter o ímpeto da alma animal, revertendo ele para o lado da santidade. Que ao invés de se sentir atraída, inclinada apenas para os prazeres mundanos, ela passe a ser atraída, sinta atração pela divindade. A alma animal e até aquilo que era até então chamado Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Né? E mais do que isso, a própria alma animal também se englobar dentro da divindade, também se anular diante de Deus, e com isso nós transformamos a escuridão espiritual dentro de nós em luz. Não só que nós anulamos, eliminamos a alma animal, pelo contrário, nós colocamos ela a serviço da divindade. Nós trazemos todo aquele ímpeto, vibração, entusiasmo dela, aquela força de vontade, aquele poder de desejo que agora ele esteja direcionado e voltado apenas para o campo da santidade. Ou seja, ele nos fala, quando a pessoa consegue elevar também a sua alma animal para o campo da Kedushá, da santidade, através de toda essa meditação, dessa conscientização, desde antes, como nós falamos, ao lembrar o serviço espiritual dos anjos, que eles são a fonte da alma animal, nas bênçãos que precedem o Shema, mas naquele momento ainda não anulamos a alma animal, nós apenas a domamos, domesticamos um pouco, refriamos ela, não é? Mas ela ainda não está anulada diante de Deus. Porém, quando se revela a alma divina com todo o seu ímpeto na hora da recitação do Shema, quando ela se conscientiza, Shema Israel, da unicidade de Deus, etc., nesse instante, essa conexão da alma animal, e quando a alma animal, então, ela toma conta, não é, do espaço, ela predomina, isso acaba impactando também a alma animal, fazendo com que ela se converta, se transforme, e ela também fique absorvida, englobada dentro da divindade. Por isso, logo depois de dizer o versículo do Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, como Deus, nossa energia, vem de Havai, transcendental, e a unicidade de Deus, logo depois nós proclamamos o amor a Deus com todo o coração. Todo o coração significa com os dois lados do coração, ou seja, converter até mesmo o lado negativo do nosso coração, chamado Yetzer Hara, a inclinação negativa, transformar a alma animal e fazer
com que não só a alma divina esteja conectada com Deus, atraída pela divindade, mas também a própria alma animal também tenha consciência da unicidade de Deus e, portanto, também esteja voltada ao serviço divino apenas e tão somente.